O número de pedidos de recuperação judicial por parte dos produtores rurais cresceu em 95% de 2022 para 2023. E para entender um pouco mais sobre os fatores que levaram os agricultores a esse momento de crise, a gente conversa agora com o nosso analista, que é consultor de agronegócio, Celso Ricardo. Celso, bom dia, obrigada pela participação aqui na nossa programação. Bom dia, prazer, Carolina, em estar contigo com o Valtema aí. Celso, agora quando a gente fala então sobre a questão da recuperação judicial, nesse período que a gente está falando de muitas queimadas, né, em todo o Brasil, aumenta essa procura dos produtores rurais? Carolina, nem tanto. Claro que é muito preocupante essa questão das queimadas, isso vai afetar com certeza a produção de alimentos no país, nas regiões onde ela está concentrada, né, com maior intensidade. Mas uma coisa que nós no Brasil precisamos entender é que nós vivemos ciclos comerciais que muitas das vezes geram fluxos financeiros interessantes e esses fluxos não condizem com margem de lucro para quem está investindo no setor. Existe uma confusão muito grande com relação à representatividade de custo de produção sobre o preço das commodities e não considerar o custo mais alto ou mais baixo. Então, o que está faltando no Brasil hoje, que preocupa muito, é um modelo de gestão específica, principalmente financeira, sobre o agronegócio, para nós podermos viabilizar economicamente, financeiramente, operacionalmente e comercialmente o setor do agronegócio. Nós vivemos picos comerciais, um grande fluxo financeiro, e esses picos comerciais, em termos de viabilidade, se confundem com o volume financeiro que entra, né, o faturamento recorde, que a gente considera muito, que incide diretamente no PIB, e nós temos balança comercial, né, safra recorde, faturamento recorde, mas a distribuição em termos de viabilidade, principalmente no setor primário, preocupa e preocupa há muito tempo. Só que essa sustentabilidade financeira ela tem um fim e parece que nós estamos chegando num limite para o produtor rural, tendo em vista o aumento dos pedidos de recuperação. Celso, a Carolina falou sobre a questão do clima, mas você está vendo que a gente está vivendo, houve uma redução de safra, não da maneira como se imaginava, porque esses problemas climáticos vêm acontecendo há algum tempo. Então a gente teve problema com a soja, tivemos problema com o milho, a gente está com agora o início da recuperação do preço da arroba do boi, mas ainda está baixo. Então isso vai vindo de algum tempo para cá. O produtor rural tinha uma carteira muito boa de adimplência, pagando em dia, mas já de um tempo para cá. Então eu queria dizer o seguinte, o que está contribuindo para isso que está aí na tela? Pedidos de recuperação judicial de agricultores aumentam 95%. Qual foi o fator preponderante e de que maneira que ele sai disso? Valteno, mais especificamente, eu entro na viabilidade econômica, considerando os altos custos de produção e a sua representatividade no preço das commodities, e aí nós vamos chegar na volatilidade de preços e na flutuação cambial. Então, esses fatores incidem diretamente. Nós temos um alto custo de produção representado no preço das commodities, que são determinados seus preços pelo mercado, baixa margem de lucro, em compensação, nós temos juros consistentes, nós temos garantias que o produtor rural vem a oferecer para os bancos, então existe contradição entre eu preparar a minha terra para plantar e o que o mercado, naquele momento da comercialização, está oferecendo. E essa situação, mais o clima, que afeta diretamente na rentabilidade, na produtividade da lavoura, e isso oferece uma quebra, já indo na contramão dos resultados que eu preciso para quitar as minhas dívidas, lembrando que essas questões climáticas já faz um tempo e elas vieram para acontecer. Então, o nosso atual modelo de gestão hoje, ele precisa ser revisto e trabalhado. Pensando em clima, sim, nós lembramos que nós temos 4 indicadores, 4 atores importantes, clima, solo, terra, e o próprio produtor rural, clima, solo, água e produtor rural. E essa situação está se complicando, tendo em vista fatores financeiros de investimento, se contrapondo com o que o mercado mundial, com relação à flutuação dos preços das commodities, está oferecendo. Esses cenários são preocupantes e incidem diretamente sobre esse resultado ruim do produtor e no aumento dos pedidos de recuperação judicial. Celso, e a maioria desses pedidos de recuperação judicial, eles vêm por parte de bancos privados ou bancos públicos? Carolina, o grande detalhe do endividamento do produtor rural agora, ele ultrapassou os bancos públicos. Ele já está indo para as instituições financeiras extra-banco.
E aí nós falamos de cooperativas, nós falamos da própria indústria de insumos, o financiamento para o produtor que já não tem mais acesso ao crédito, e aí eu falo ao Plano Safra, ele está diversificando. E aí nós já falamos em juros maiores, nós já falamos em garantias maiores. E isso para um produtor que precisa muitas das vezes captar esse recurso para plantar uma safra, para quitar dívidas passadas é preocupante. Porque aí as nossas ações em termos governamentais é liberar linha de crédito sobre linha de crédito, prorrogar dívidas. E para as questões climáticas e mercadológicas, que hoje nós precisamos de políticas públicas bem intensas, porque nós falamos de uma empresa a céu aberto, né, do produtor rural, nós precisamos dar mais garantias a esse produtor para que ele não venha se sobrepor de linhas de crédito, sobrepor juros sobre juros, garantias sobre garantias, ele nunca vai conseguir se estabilizar economicamente e, principalmente, estar capitalizado para usar o Plano Safra como uma opção, né, de dinheiro com melhores condições para ele aumentar a sua rentabilidade. Eu acho que mais do que nunca hoje nós temos que analisar o cenário como ele está se apresentando, já começar a apresentar propostas e medidas pensando num futuro a curto prazo, porque a situação do jeito que está se montando, né, do jeito que ela está se preparando, tendo em vista um mercado mundial que aumenta o seu consumo, porém vários outros países estão oferecendo alimentos, mesmo que numa produção menor, e isso afeta os preços. Na nossa atual situação, com alta representatividade do custo sobre as commodities, preocupa muito, e se nós não apresentarmos uma proposta, com certeza o produtor vai se endividar mais. Com certeza, viu? Celso Ricardo, analista e consultor de agronegócio, muito obrigada pela participação aqui na nossa programação. Obrigado, Celso. Obrigado, prazer estar com vocês e até quarta-feira que vem.